Tratado da correção do intelecto e do caminho pelo qual melhor se dirige ao verdadeiro conhecimento das coisas, de Baruch Spinoza, parte 4. Se alguém por acaso perguntar qual a razão, porque logo antes de tudo, mostrarei as verdades da natureza nesta ordem, pois a verdade se patenteia por si. Respondo-lhe e ao mesmo tempo previno-o de que não queira rejeitar tudo como falso por causa dos paradoxos que talvez ocorram frequentemente, mas antes se digne considerar a ordem em que o provamos, para então ter a certeza de que conseguimos a verdade, e tal foi o motivo desta observação prévia. Se depois disso algum cético talvez permaneça ainda em dúvida quanto à própria verdade primeira ou a respeito de tudo o que deduzimos segundo a norma dessa verdade primeira, ou ele, com efeito, falará contra a consciência, ou confessaremos que existem homens totalmente obcecados até na alma por nascimento ou por causa dos preconceitos, isto é, por alguma ocorrência exterior. De fato, nem a si mesmos sentem. Se afirmam algo ou duvidam, não sabem que duvidam ou afirmam. Dizem que nada sabem, e mesmo isso, ou seja, que nada sabem, dizem que ignoram. Nem o dizem absolutamente, pois temem confessar que existem enquanto nada sabem. De modo que, afinal, devem calar-se, para não supor alguma coisa que cheire a verdade. Por último, não se há de falar com eles sobre as ciências, porque, no que se refere ao uso da vida e da sociedade, a necessidade obrigou-os a supor que existem, a procurar a sua utilidade e a afirmar ou negar muitas coisas com juramento. Com efeito, se algo lhes é provado, não sabem se o argumento prova ou falha. Se negam, se concedem ou se opõem. Não sabem que negam, concedem ou opõem, pelo que devem ser tidos como autômatos, que carecem por completo de espírito. Resumamos agora o nosso intento. Até aqui tivemos, em primeiro lugar, o fim para o qual procuramos dirigir todos os nossos pensamentos. Conhecemos, em segundo lugar, qual é a melhor percepção, com cujo auxílio podemos atingir a nossa perfeição. Vimos, em terceiro lugar, o primeiro caminho no qual a mente deve insistir para começar bem, que vem a ser continuar conforme a norma de alguma existente ideia verdadeira a investigar segundo leis certas. Em segundo lugar, dar as regras para que percebamos, segundo tal norma, as coisas desconhecidas. Em terceiro lugar, estabelecer uma ordem a fim de não nos cansarmos com inutilidades. Depois que conhecemos esse método, vimos, em quarto lugar, que ele será perfeitíssimo, quando tivermos a ideia do ser perfeitíssimo. Portanto, desde o começo se observará principalmente que devemos chegar o mais cedo possível ao conhecimento desse ser. Comecemos, pois, pela primeira parte do método, que é, como dissemos, distinguir e separar das outras percepções a ideia verdadeira e coibir a mente para que não confunda com as verdadeiras ou falsas, as fictícias e as duvidosas. O que tenciono explicar aqui profundamente, a fim de reter os leitores no pensamento de uma coisa tão necessária, e também porque há muitos que duvidam até da verdade por não haverem prestado atenção à distinção existente entre a percepção verdadeira e todas as outras. De modo que são como homens que, acordados, não duvidam de que vigiam, mas depois que, em sonhos,
Como muitas vezes acontece, acharam que estavam certamente acordados, o que depois verificaram ser falso. Duvidaram até de sua vigília. O que sucede porque nunca distinguiram entre o sono e a vigília. Aviso, entretanto, que aqui não explicarei a essência de cada percepção, nem na sua causa próxima, porque isso pertence à filosofia, mas exporei apenas o que o método postula, isto é, sobre o que versam a percepção fictícia, a falsa e a duvidosa, e como nos libertaremos de cada uma. Seja, por conseguinte, a primeira investigação sobre a ideia fictícia. Visto que toda percepção ou é de uma coisa considerada como existente, ou somente da essência, e já que são mais frequentes as ficções a respeito das coisas consideradas como existentes, falo antes destas, a saber, quando se finge só a existência, e a coisa que se finge em tal ato é compreendida ou se supõe ser compreendida. Por exemplo, finjo que Pedro, a quem conheço, vai para casa, me visita e coisas semelhantes. Aqui pergunto sobre o que versa esta ideia. Vejo que versa apenas sobre coisas possíveis, mas não acerca de necessárias nem de impossíveis. Chamo coisa impossível aquela cuja natureza é contraditória com a existência, necessária aquela cuja natureza é contraditória com a não existência, possível aquela cuja existência, por sua natureza, não é contraditória com a existência ou não existência, mas cuja necessidade ou impossibilidade de existir depende de causas ignoradas por nós, enquanto fingimos sua existência. E por isso, se sua necessidade ou impossibilidade, que depende de causas exteriores, fosse conhecida por nós, nada poderíamos fingir também sobre elas. Donde se segue que, na hipótese de haver algum Deus ou ser onisciente, nada absolutamente poderá fingir. De fato, no que nos concerne, depois que soube que existo, não posso fingir que existo ou não existo. Nem tampouco posso fingir um elefante que passe pelo buraco de uma agulha. Nem posso, depois que soube a natureza de Deus, fingir que existe ou não existe. O mesmo se deve entender a respeito das fantasias, cuja natureza é contraditória com a existência. Do que se evidencia o que eu disse, a saber que a ficção de que aqui falamos não acontece acerca das verdades eternas. Mas, antes de prosseguirmos, note-se aqui, de passagem, que a diferença que há entre a essência de uma coisa e a de outra vigora também entre a atualidade ou existência da mesma e a de outra. De modo que, se quisermos, por exemplo, conceber a existência de Adão somente pela existência geral, será o mesmo que, se para conceber sua essência, olharmos para a natureza do ser no intuito de, enfim, definirmos que Adão é um ser. Logo, quanto mais geralmente se concebe a existência, tanto mais confusamente é ela concebida e mais facilmente pode ser atribuída a qualquer coisa. Ao contrário, quanto mais particularmente se concebe, mais claramente é entendida, e mais dificilmente se atribui a outra coisa que não a própria, desde que não levamos em conta a ordem da natureza, o que é digno de ser notado. Vem já aqui a consideração do que vulgarmente se diz fingir, ainda que se entenda com clareza que a coisa não se comporta como a fingimos. Por exemplo, embora eu saiba que a Terra é redonda,
Nada, entretanto, proíbe que diga a alguém ser a Terra a metade de um globo, e como que uma meia laranja num pires, ou que o Sol gira ao redor da Terra e coisas semelhantes. Se prestarmos atenção a isso, não veremos nada que não condiga com o que já dissemos. Desde que primeiro vejamos que outrora pudemos errar e estar agora conscientes de nossos erros. A seguir, que podemos fingir ou pelo menos julgar que outros homens podem estar no mesmo erro ou cair naquele em que estávamos antes. Isso, digo, podemos fingir enquanto não vemos nenhuma impossibilidade e nenhuma necessidade. Quando, pois, digo a alguém que a Terra não é redonda e etc., nada mais faço do que relembrar o erro em que talvez estive, ou em que pude cair, e depois finjo ou julgo que aquele a quem falo isso pode ainda estar ou cair no mesmo erro. O que finjo, como disse, enquanto não vejo nenhuma impossibilidade e nenhuma necessidade, porque se as entendesse, não poderia de modo algum fingir, e só restaria dizer que fiz alguma coisa. Resta agora notar também aquelas coisas que se supõem nas questões, as quais se referem frequentemente a impossíveis. Por exemplo, quando dizemos, suponhamos que esta vela que está ardendo não arde, ou suponhamos que aquela queima em algum espaço imaginário, a saber, em que não há corpo algum. Coisas parecidas se supõem a miúde, ainda que se entenda claramente que esta última suposição é impossível. Mas quando isso acontecer, não se finge absolutamente nada. Com efeito, no primeiro caso, nada mais fiz do que lembrar outra vela que não arde, ou conceber esta mesma sem a chama, e o que penso de uma é o mesmo que entendo da outra, enquanto não cuido da chama. No segundo caso, nada mais se faz que abstrair as ideias dos corpos adjacentes, para que a mente se volva unicamente à contemplação da vela vista em si só. E depois conclua que a vela não contém nenhuma causa para a destruição de si mesma. De modo que, se não houvesse corpos circunjacentes, essa vela, bem como sua chama, ficaria imutável, ou coisas semelhantes. Não existe, pois, nenhuma ficção, mas verdadeiras e meras asserções. Passemos então às ficções que versam sobre as essências sozinhas, ou juntamente com alguma atualidade ou existência. A respeito do que devemos considerar, sobretudo, o seguinte: quanto menos a mente compreende, mas percebe mais coisas, mais tem o poder de fingir. E quanto mais coisas compreende, mais diminui aquela potência. Do mesmo modo, por exemplo, que, como vimos acima, não podemos fingir, enquanto pensamos que pensamos e não pensamos. Assim também, desde que conhecemos a natureza do corpo, não podemos fingir uma mosca infinita, ou desde que conhecemos a natureza da alma, não podemos fingir que é quadrada, ainda que possamos dizer tudo isso com palavras. Mas, como dissemos, quanto menos os homens conhecem a natureza, mais facilmente podem fingir muita coisa. Como sejam as árvores falarem, os homens se transformarem num instante em pedras ou fontes, aparecerem espectros nos espelhos, e nada fazer-se. Os próprios deuses mudarem em animais e homens, e infinitas coisas desse gênero.
Alguém talvez pensará que é a ficção e não a inteligência que termina a ficção. Isto é, depois que fingi algo e quis, com certa liberdade, admitir que isso existe assim na natureza das coisas, acontece que a seguir não podemos pensá-la de outro modo. Por exemplo, depois que fingi para falar com eles, uma tal natureza do corpo e quis persuadir-me com minha liberdade que ela existe assim realmente. Não poderei mais fingir. Digamos uma mosca infinita, e depois que fingi a essência da alma, não posso torná-la quadrada e etc. Mas isso deve ser examinado. Primeiramente, ou negam ou concedem que podemos compreender alguma coisa. Se concedem, necessariamente devem dizer da compreensão o mesmo que dizem da ficção. Se, porém, o negam, vejamos nós, que sabemos que conhecemos algo. O que dizem? Ora, dizem o seguinte, que a alma pode sentir e perceber de muitas maneiras, não a si própria nem a coisas que existem, mas unicamente aquelas que não existem nem em si, nem em parte alguma. O que quer dizer? Que a alma pode, só por sua força, criar sensações ou ideias que não são das coisas, de modo que, em parte, a consideram como Deus. Além disso, dizem que nós temos, ou nossa alma tem, tal liberdade que nos obrigue, ou a ela, inclusive a sua própria liberdade. Pois, desde que a alma fingiu algo e lhe deu consentimento, não pode pensar ou fingir isso de outro modo. E também é obrigada por essa ficção a pensar as outras coisas de tal modo que não contrariem a primeira ficção. Como também são obrigados a admitir, por causa da sua ficção, os absurdos que aqui enumero. Para a refutação disso, não nos cansaremos com outras demonstrações, mas, deixando-os em seus delírios, cuidaremos de tirar das palavras que com eles trocamos alguma verdade para o nosso assunto. A mente, ao aplicar-se a uma coisa fingida e falsa por sua natureza, a fim de que a pense e entenda e dela deduza em boa ordem aquilo que deve ser deduzido, facilmente evidenciará a sua falsidade. E, se a coisa fingida é verdadeira por sua natureza, quando a mente olha para ela com atenção no intuito de a entender e começa a deduzir dela em boa ordem o que dela se segue, continuará felizmente sem nenhuma interrupção. Como vimos que da falsa ficção que acabamos de referir. Logo, o intelecto mostrou sua absurdidade e outras coisas daí deduzidas.